Se a introdução do Gorosei Saturno em Egghead já foi uma das mais impactantes de toda a série, a sua morte pelas mãos de Imo nesse capítulo conseguiu ser igualmente impressionante. Sem sombra de dúvidas, ninguém esperava por isso. Meu Deus do céu! A alma do maluco sendo sugada até restar só o esqueleto. What the fuck? E ainda a revelação do mais novo Gorosei São Figurland Garling. Puta merda, meus amigos! E parece que finalmente chegou a hora do homem Monkey D. Dragon começar a se mover. Já era hora, hein? Só aguardem mais 72 capítulos pro homem começar a se mover, porque hoje vamos falar sobre o capítulo 1125 do mangá de One Piece. Vem comigo que eu acho que eu tenho uma resposta muito simples que pode explicar como Imo foi capaz de matar o Gorosei Saturno nesse capítulo, e essa vai ser uma pedrada das grandes, viu? Eu prometo pra vocês. Vamos falar sobre tudo isso agora, não antes de você sugar a alma do botão do like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece, e pra você sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e vir correndo assistir. Vamos lá! O capítulo começa de volta em Egghead, onde vemos o Gorosei Saturno de volta no seu navio conversando com os marinheiros. Os vice-almirantes começam a se desculpar por terem falhado na sua missão de impedir a fuga dos Chapéus de Palha e imploram para que eles possam continuar perseguindo o bando até o país de Elbaf. O que pra mim até faz sentido eles quererem mostrar serviço, né? E se candidatando pra isso, mas ao mesmo tempo o serviço deles é uma bosta. Então qual o sentido do Saturno querer enviar eles até Elbaf se eles continuam sendo buchas? Nesse caso, seria melhor mandar outra pessoa, né? Mas enfim, Saturno ironiza o fato do gigante de ferro do Reino Antigo ter sido o responsável por permitir a fuga do bando, quando 200 anos atrás ele já era vivo, galera, e esteve presente quando o robô apareceu na Terra Sagrada de Marijoa, e vemos ele dizendo pessoalmente nesse pequeno flashback lá para os cientistas não descartarem aquele robô para que a sua tecnologia fosse usada em prol do governo. O que de fato ele estava certo, né? Já que os pacifistas foram criados séculos depois também a partir da tecnologia desse mesmo robô. Mas o que realmente importa aqui nessa cena pra gente é justamente o fato do Saturno estar vivo 200 anos atrás. Ou seja, mesmo que ele tenha morrido nesse capítulo, essa cena sugere que ainda é possível que o Saturno estivesse vivo desde o século perdido. A gente já tinha visto o Gorosei Saturno com a mesma aparência que a gente conhece dele, né, de idoso, 38 anos atrás em God Valley, mas essa é a primeira vez que vemos o Saturno com essa mesma aparência e vivo 200 anos atrás. Então a sua imortalidade não envolvia apenas mortes matadas, mas também mortes morridas por causas naturais, pelo menos até a gente ter visto o que aconteceu com ele nesse capítulo. Ainda no navio, o vice-almirante Doberman decide fazer uma pergunta ousada para o Gorosei Saturno, questionando a ele se o que o Vegapunk havia dito tinha algum fundo de verdade. No instante seguinte, Saturno simplesmente explode a cabeça do vice-almirante apenas com seu olhar. Galera, coitado do Doberman, e pensar que ele era um dos vices que mais pareciam ter algum respeito, pelo menos antes do time skip na Guerra de Marineford. Agora, eu só acho engraçado que essa habilidade de explosão com o olhar e até aquela paralisia, né, que foram habilidades apresentadas pelo Saturno durante o arco, pelo visto, foram totalmente esquecidas depois, né? É o que eu falei aqui pra vocês em vídeos anteriores. Pra mim, ao invés de termos visto todos os 5 Gorosei aparecendo em Egghead, eu preferia muito mais que essa carta na manga tivesse sido guardada para depois e o Oda tivesse explorado direito o Saturno e o Kizaru sem fazer eles parecerem dois idiotas durante a maior parte do arco. Claro, no caso do Kizaru, ele estava lá vivendo seu conflito interno e não queria lutar nem matar ninguém ali. Mas o Saturno não tem desculpa. Além dele cair no clichê, né, de ter os mocinhos literalmente na palma da mão deles e ficar enrolando sem fazer nada com o discurso genérico, ele ainda sofreu de amnésia e esqueceu que tinha todas essas habilidades. Enfim, pelo menos essa incompetência dele, né, teve uma consequência para ele nesse capítulo, mas seria tão bom, já que ele acabou morrendo nesse capítulo, que ele tivesse lutado com 100% do seu potencial sem deixar brechas
Ash sem brincar nesse último arco, mas enfim. Seguindo, além da derrota sofrida por não terem capturado ninguém, a coisa só piora, o que eu achei muito engraçado, quando descobrimos que os Vegapunks ainda estão literalmente vivos. Se a fala da Lilith tinha deixado a gente confuso semana passada, na verdade 2 semanas atrás, agora não resta qualquer dúvida. E ainda por cima, conseguem salvar a Punk Records, fazendo toda aquela estrutura de nuvem sair voando pelos céus. A York até aparece, né, tentando fazer alguma coisa, mas será que ela não tinha, sei lá, um telefone não para ligar para o navio do governo e avisar o Saturno daquilo? Tipo, os caras saíram voando e ninguém tentou fazer nada além da York. Além disso, também vemos todos os Vegapunks que sobreviveram se fundindo em um único corpo com várias partes diferentes numa fusão extremamente bizarra. É mostrado que eles têm inúmeras cópias dos seus próprios corpos e vemos inclusive vários corpos da Lilith, né? Vocês pensaram mesmo que eu? Ou só eu que, né? Ou só eu que pensei coisa errada? Enfim, particularmente, eu preferiria que essa fusão fosse mais parecida com essa fanart aqui que eu vou estar mostrando para vocês na tela. Mas, de qualquer forma, vamos esperar para ver quando essa fonte de energia, né, que é a Mother Flame, será usada em One Piece e se a teoria do Luffy engolir parte dessas chamas ainda vai se concretizar. Inclusive, eles já entraram em contato com o pessoal de Westeria, a Ilha do Céu onde a Nami treinou durante os 2 anos e onde vimos o seu mestre ensinar a ela como era possível selar energia em objetos inanimados, assim como vimos Joy Boy fazer. Então vamos esperar para ver o que deve sair dessa união de estudiosos, mas o link já havia sido feito antes com aquele lancezinho do selamento de energia em cordas e agora pode ser que algo mais saia dessa união. Indo agora para Marijoa, vemos o homem São Figureland Garlin entrando no salão da autoridade com um novo terno preto e uma capa branca e se anunciando para os outros Gorosei como o novo deus guerreiro da defesa e da ciência. Cara, se esse homem já tinha uma moral absurda como líder dos Cavaleiros Sagrados, agora como Gorosei, meu irmão do céu, olha a pose que esse cara entra no salão e se anunciando como novo Gorosei sem ninguém ali tá sabendo de nada daquilo, né? O cara já foi substituído antes mesmo de ter sido demitido, ou morto no caso. Agora, óbvio que pela reação do outro Gorosei suando pela testa, ele já sabia que aquilo não era um bom sinal, talvez não pelo Garlin ter se tornado um deles propriamente dito, mas sim pelo que ele imediatamente imaginou que aconteceria com o Gorosei Saturno. E ele estava redondamente correto. Mas antes da gente falar do que aconteceu com o Saturno, ainda existem algumas coisas que a gente precisa comentar sobre essa reviravolta gigantesca. Agora, com o Garlin se tornando um Gorosei, a primeira coisa que a gente se lembra é do Shanks, que se já tinha privilégio antes, agora o cara zerou o bingo tendo seus privilégios aumentados por tabela agora com a promoção do seu provável pai, né? Segunda coisa, sobre a conexão dos Gorosei e dos grandes figurões do mundo de One Piece com os corpos celestes do sistema solar. Sabemos que os 5 Goroseis originais representam os 5 primeiros planetas descobertos no sistema solar. Depois, as armas ancestrais representam os outros 3 planetas do sistema solar. Também sabemos que o Luffy, sendo o deus do Sol Nika, naturalmente representa o Sol, sendo o centro desse sistema solar, mas a gente sempre teve uma certa dúvida em relação a 2 outros personagens, Barba Negra e Imo, e agora 3 contando com Garlin a respeito de quais corpos celestes cada um deles representa nessa equação. Apesar de eu ainda achar esse assunto debatível, eu acho que o Garlin passou a assumir a representação da Lua, principalmente pelo seu corte de cabelo ser inspirado justamente numa lua. Em seguida, Imo parece ser a representação do planeta Terra, considerando que o mar é considerado a mãe natureza desse mundo e como a palavra Imo é um anagrama para Umi, que significa mar em japonês. E por fim, o Barba Negra sendo a representação de um buraco negro, prestes a sugar tudo e todos para dentro de si. E por que eu disse que isso é debatível? Porque ao mesmo tempo
tempo, o Barba Negra também pode fazer referência à lua, tanto que vemos, né, ele chorando à luz do luar quando criança, e dessa forma ele seria a antítese do deus do sol Nika, sendo ele próprio o deus da lua. Já em relação a Imo, ela pode muito bem fazer referência também ao vazio do sistema solar e do universo, seja pelo conceito do século vazio em One Piece, que tem tudo a ver, ou até pelos poderes de Imo que poderiam ser ali interpretados como uma espécie de matéria escura do universo, o vácuo ou o próprio vazio mesmo, né? Algo nessa linha de raciocínio. A gente não precisa se atentar muito aos detalhes técnicos de cada um desses conceitos, né? Mas basicamente ela representando o vazio do universo. Enfim, agora uma terceira pergunta é: como ficam os Cavaleiros Sagrados? Sabemos que Garlin era o comandante desse grupo de elite, então agora com ele assumindo o título de Gorosei, pelo visto, veremos o irmão gêmeo maligno do Shanks, ou seja lá que relação ele possa ter com o Shanks para ser tão parecido assim, assumindo a liderança dos Cavaleiros Sagrados. Essa vai ser interessante, principalmente porque os Cavaleiros Sagrados eles estão diretamente opostos aí ao exército revolucionário. Não é à toa que eles aparecem também no final desse capítulo, né? Agora, outra coisa que esse capítulo faz a gente se perguntar é se todos os Goroseis são compostos de antigos Cavaleiros Sagrados, como foi o caso do Garlin nesse capítulo, ou se isso que vimos foi uma exceção, que é o que eu acho mais provável. Primeiro porque eu tenho minhas dúvidas se o Garlin é alguém que está vivo desde o século perdido, como parece ser o caso dos outros Gorosei, ainda mais se formos considerar um possível parentesco dele com o Shanks, sabe? Isso por si só não chega a ser necessariamente um impeditivo para que o Garlin seja alguém imortal, já que ele poderia ter filho a qualquer momento da sua vida, mas vale lembrar que durante o incidente de God Valley, Garlin possuía uma aparência muito mais jovem do que a atual, diferentemente do Saturno, que já tinha a mesma aparência que vemos ele ter hoje em dia, seja durante o incidente de God Valley, seja 200 anos atrás em Marijoa. Então eu acho que isso já serve como uma prova do que eu disse, que o Garlin ter deixado os Cavaleiros Sagrados e se tornado um Gorosei não parece ser uma regra, mas sim uma exceção. Agora, muita gente também gosta de lembrar do Gorosei loiro, né, que parece ser o mais novo de todos os outros Gorosei, o que poderia indicar que ele também entrou no grupo muito depois dos outros 4. E talvez o fato de termos um foco especificamente no seu rosto suando frio nesse capítulo pode não ter sido uma coincidência, né? Mas vamos focar no que interessa pra gente agora. Voltando para o navio do governo em Egghead, vemos o Saturno começar a passar mal e sufocar do nada. Um monte de fumaça começa a sair do seu corpo, até o seu círculo de invocação aparece no chão e vemos que o responsável por aquilo era ninguém menos que Imo-sama. Saturno implora por misericórdia, mas ele recebe a punição máxima. Seu corpo e sua alma são completamente drenados e no fim deixando apenas o seu esqueleto para trás. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei completamente maluco tentando entender o que diabos tinha acontecido ali. Como Imo tinha sido capaz de sugar o corpo, a alma, sei lá o que desse maluco e deixar só o osso. Será que é um poder próprio de Imo ou ela só foi capaz disso por ter alguma relação intrínseca com os Gorosei? Vamos lá. Primeira possibilidade, pode ser que todos os Goroseis sejam realmente, antigos membros dos Cavaleiros Sagrados, assim como Garlin, e nesse caso, sempre que um novo Gorosei assume o posto, ele desenvolve ou recebe um novo poder que seja parecido com o dos outros Gorosei, seja despertando esse novo poder por conta própria ou recebendo esse poder diretamente de Imo. Porém, a gente precisa lembrar que não parece que os Gorosei receberam Akumas no Mi, mas sim que eles foram os primeiros a despertarem esses seus poderes, e por isso os seus poderes não possuem o nome de nenhuma Akuma no Mi, mas sim apenas os nomes dos animais a quem eles fazem referência, o que só fortalece a ideia de que todos os 5 estivessem vivos desde a criação das Akuma no Mi. Já uma segunda possibilidade, como a gente já vem discutindo há alguns meses, é que os Gorosei sejam todos clones criados por Imo.
Assim como o Vegapunk criou 6 clones de si mesmo, Imo teria criado 5 clones durante o século perdido. Mas diferente do Vegapunk, esses clones não seriam feitos de partes robóticas, mas sim seres humanos, seres vivos, criados de forma perfeita. A ideia de que os Gorosei fossem clones de Imo ganha força não só por eles parecerem estar vivos desde a criação das Akuma no Mi, mas também por eles terem poderes extremamente parecidos. O que eu quero dizer com isso é que o motivo dos poderes dos Gorosei serem todos parecidos entre si e parecidos até com o de Imo, incluindo as suas imortalidades em comum, os seus círculos de invocação e etc., poderia muito bem ser explicado por todos eles serem partes de Imo. E por serem partes de Imo, todos eles carregam a mesma vontade de Imo. E se os poderes das Akuma no Mi surgem das vontades e desejos das pessoas, faz sentido que todos os 5 Gorosei originais tenham vontades extremamente parecidas, porque a vontade deles, no fim das contas, é a vontade de Imo. E eu acho, galera, que esse capítulo só deixa essa possibilidade ainda mais evidente quando observamos o paralelo da morte de um Gorosei e o renascimento, entre aspas, dos clones do Vegapunk. Ou seja, esse paralelo nesse capítulo pode indicar que o mistério por trás dos Gorosei também envolva o conceito de clonagem. Mas aqui eu vou ainda mais além. A princípio, eu pensava que os Gorosei poderiam ser clones criados através de tecnologia, sabe? Da tecnologia do Reino Antigo que Imo poderia ter tido acesso. Mas vendo o que aconteceu nesse capítulo, eu acho que a coisa pode ser até mais simples do que a gente pensava. Lembram de como o Doflamingo era capaz de criar clones perfeitos de si mesmo através dos seus fios? Pois é, a ideia que eu me peguei pensando enquanto li esse capítulo é que talvez os Gorosei originais sejam clones criados através dos poderes de Imo. Isso explicaria por que eles são virtualmente imortais, já que eles seriam seres criados por poderes de Akuma no Mi e poderiam muito bem se reconstituir infinitamente, e isso também explicaria por que Imo é capaz de extrair de volta o corpo do Saturno, porque o corpo do Saturno teria sido criado através dos seus próprios poderes. Mas olha só que interessante, diferente do Doflamingo que produzia clones de fio com uma certa limitação de força, Imo teria atingido um patamar inédito, sendo capaz de criar clones tão poderosos com seu poder que eles teriam sido capazes de desenvolver até mesmo uma vontade própria, mesmo que essa vontade seja um reflexo da vontade de Imo. E essa vontade permitiu com que os Gorosei fossem capazes de possuir até mesmo o Haki do Conquistador e desenvolver os seus próprios poderes de Akuma no Mi. E aí, essa foi uma pedrada ou não foi? Inclusive, se isso for verdade, será que não poderíamos ver também o Luffy fazendo exatamente a mesma coisa, criando clones de si mesmo com o seu poder? É uma possibilidade também. Já no fim do capítulo, vamos para o reino Kamabaka, onde o homem, Monkey D. Dragon, finalmente decide abrir a sua boca para falar alguma coisa ao invés de ficar só no o que já é meio caminho andado para ele começar a agir nos próximos 72 capítulos. Cara, eu tô muito confiante de que a resposta para essa pergunta desse capítulo de como Gorosei Saturno foi morto por Imo e qual a real relação que eles têm entre si pode muito bem ser respondida dessa forma, mas eu quero saber se vocês concordam com isso ou não aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar aquele like, conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, e se você perdeu o último vídeo, onde eu falo dos novos poderes do Sop no arco de Elbaf, galera, esse vídeo também tá imperdível e pouca gente assistiu, e ele vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!